Para o gerente Ricardo, ela era apenas uma mulher de meia-idade, negra e com roupas simples demais para aquele ambiente. Ele a observava de longe, com o canto do olho, enquanto a jovem atendente, ansiosa por agradar, espelhava o desprezo do superior. Alana Ribeiro sentia o peso daqueles olhares sobre si, uma sensação tão familiar quanto o ar gelado que o sistema de climatização da agência soprava sobre sua pele. A camiseta de algodão e os jeans desbotados que vestia pareciam um insulto àquele mármore polido e aos ternos caros que circulavam pelo salão. A atendente sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e pediu seus documentos com uma doçura forçada que era mais cortante que qualquer grosseria. Alana apenas assentiu, entregando sua identidade com a serenidade de quem já enfrentou batalhas muito maiores que um preconceito velado numa manhã de terça-feira. O gerente decidiu intervir, caminhando a passos lentos e deliberados, como um predador que se aproxima de uma presa encurralada. Seu terno cinza-chumbo parecia uma armadura, e o cheiro de seu perfume caro invadiu o espaço pessoal de Alana. Ele não se dirigiu a ela diretamente, mas falou por cima de sua cabeça, para a atendente. Tatiana, certifique-se de que a senhora compreende os custos e os requisitos para esta transação internacional. Não queremos perder tempo, certo? A voz dele era macia, quase paternal, mas carregada de uma humilhação que ecoou no silêncio que se formou ao redor. Outros clientes na fila desviaram o olhar, cúmplices passivos daquela pequena crueldade cotidiana. Alana não moveu um músculo. Seus olhos, no entanto, registraram cada detalhe: a arrogância na postura dele, a subserviência nervosa da moça, o desconforto cúmplice dos demais. Ela manteve o silêncio, um silêncio que não era de submissão, mas de uma autoridade que eles não podiam enxergar. Suas mãos, que já haviam assinado sentenças capazes de mudar o destino de nações, repousavam tranquilamente sobre a bolsa de couro gasta. Sua respiração permanecia calma, um ritmo constante contra a maré de julgamentos. Para Ricardo, aquele silêncio era a confirmação da inferioridade dela, um sinal de que ela estava intimidada, talvez até envergonhada. Ele sorriu, satisfeito com o pequeno espetáculo de poder. Mas para Alana, aquele silêncio era uma escolha. Era a decisão consciente de não usar o poder que possuía para se defender, mas sim para observar, para testemunhar até onde a pequenez humana poderia chegar antes de ser confrontada pela verdade. Uma verdade que estava ali, contida em um simples documento de plástico. Antes de mergulharmos nessa história, me conta de onde você está assistindo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam. Alana Ribeiro não nasceu no mundo dos mármores polidos e dos gerentes arrogantes. Sua história começou longe dali, em um sobrado modesto na zona leste de São Paulo, onde o cheiro que dominava o ar não era de perfume importado, mas de terra molhada depois da chuva e do feijão cozinhando lentamente no fogão da sua mãe. Ela cresceu ouvindo que o valor de uma pessoa não estava no que ela vestia ou no bairro onde morava, mas na firmeza da sua palavra e na retidão do seu caráter. Seu pai, um mecânico de mãos grossas e coração gentil, ensinou-a a observar o mundo em silêncio, a entender as engrenagens das coisas e das pessoas antes de emitir qualquer julgamento. Para ele, a dignidade era como um motor bem ajustado, silenciosa, potente e confiável, funcionando perfeitamente sem precisar fazer barulho. Essa lição paterna foi a base de tudo. Enquanto as outras meninas da sua idade sonhavam com festas e roupas da moda, Alana encontrava fascínio nas histórias que seu pai contava sobre os clientes da oficina. Ele falava de homens e mulheres trabalhadores, muitas vezes enganados por promessas vazias ou passados para trás em pequenas transações, e de como a falta de conhecimento os tornava vulneráveis. Alana absorvia tudo, sentindo uma indignação precoce brotar em seu peito. Ela aprendeu com ele que o silêncio podia ser uma arma poderosa, um espaço para ouvir o que não era dito e para proteger a própria alma da brutalidade do mundo. Ela via a força dele não nos músculos, mas na forma como ele tratava a todos com o mesmo respeito, do empresário ao catador de papel. Sua mãe, por outro lado, era a força motriz, a
A mulher que garantia que a dignidade da família não fosse apenas um conceito, mas uma realidade. Com o dinheiro contado que ganhava como costureira, ela operava milagres, transformando retalhos em vestidos e o pouco que tinham em um lar acolhedor. Foi ela quem colocou o primeiro livro de verdade nas mãos de Alana e quem insistiu que a educação era o único caminho para que sua filha nunca precisasse baixar a cabeça para ninguém. Ela via na menina uma mente brilhante e uma sede de justiça que precisavam ser nutridas. Cada noite, enquanto a máquina de costura zumbia, Alana estava em seu canto, mergulhada nos estudos, construindo, página por página, a fundação da mulher que se tornaria. A escolha pelo direito não foi uma busca por status ou riqueza, mas uma consequência natural de sua criação. Foi uma promessa silenciosa que ela fez a si mesma, inspirada pelas injustiças que via ao seu redor. Ela queria ser a voz que seus vizinhos não tinham, a defensora que seus pais nunca puderam pagar. Durante a faculdade, em uma universidade pública, ela era uma figura deslocada, cercada por jovens da elite paulistana que debatiam teorias em cafés sofisticados. Alana passava suas horas na biblioteca, devorando códigos e doutrinas. Ela sentia os mesmos olhares que sentia agora no banco, o prejulgamento baseado em suas roupas simples, em seu jeito quieto, em sua recusa em participar dos jogos sociais daquele universo. Cada olhar de desdém servia como combustível para sua determinação. Os anos de preparação para o concurso da magistratura federal foram um mergulho profundo na solidão e na disciplina. Foram madrugadas inteiras em claro, sustentadas por café barato e uma vontade de ferro. Ela abriu mão de quase tudo, focada em um objetivo que parecia inalcançável para muitos que conheciam sua origem. Quando seu nome finalmente apareceu na lista de aprovados, não houve festa extravagante. Houve um abraço longo e silencioso em seus pais, um momento de emoção contida que valia mais do que qualquer celebração. Foi ali, ao se tornar juíza, que ela tomou a decisão mais importante de sua vida pessoal, a de nunca deixar que a toga a engolisse, de nunca esquecer a menina do sobrado na Zona Leste que sonhava com um mundo mais justo. Assim, nasceram as duas Alanas. No tribunal, ela era a Dra. Alana Ribeiro, uma figura imponente e respeitada, cuja seriedade era conhecida e por vezes temida. Sua toga preta era um símbolo não de poder, mas de responsabilidade. Suas palavras eram precisas, suas sentenças meticulosamente fundamentadas. Mas quando saía do fórum, a toga ficava para trás, junto com o título e a formalidade. Ela se tornava apenas Alana, a mulher que ainda morava no mesmo bairro tradicional que seus pais, em um apartamento confortável, mas sem ostentação. A mulher que dirigia um carro popular e fazia suas próprias compras no supermercado, encontrando paz na normalidade que seu cargo ameaçava roubar. Essa vida dupla era seu escudo e seu santuário. Era uma forma de se manter conectada às pessoas em nome das quais ela exercia a justiça. Como ela poderia julgar a realidade de um cidadão comum se vivesse em uma bolha de privilégios, cercada apenas por outros juízes e advogados? Ir ao banco vestida daquele jeito não era um descuido ou uma tentativa de se esconder, mas uma afirmação de quem ela era em sua essência. Era seu ato diário de resistência contra o elitismo que ela combatia em sua profissão. Ela encontrava alívio em ser anônima, em ser apenas mais um rosto na multidão, uma observadora silenciosa da vida pulsante da cidade, longe dos corredores frios e solenes do poder. O peso da toga era real. Carregava a solidão de decisões que afetavam vidas irrevogavelmente, a pressão de ser infalível em um sistema falho e a necessidade de uma couraça emocional quase impenetrável. Essa disciplina, forjada ao longo de anos no exercício da magistratura, explicava sua calma glacial diante da provocação do gerente. Ela estava acostumada a analisar situações sob pressão, a filtrar o ruído e focar nos fatos, a controlar cada microexpressão para não transparecer emoção ou parcialidade. O que Ricardo via como fraqueza era, na verdade, sua maior ferramenta de trabalho, uma habilidade refinada pela prática diária de ouvir ofensas, mentiras e súplicas desesperadas, sem jamais perder a compostura. Em seu íntimo,
Alana se via menos como uma detentora de poder e mais como uma guardiã. Uma guardiã de princípios, de leis, mas, acima de tudo, da dignidade humana, que ela acreditava ser o pilar de uma sociedade justa. Cada caso que julgava, cada processo que analisava, reforçava sua convicção de que o respeito não deveria ser um prêmio concedido a quem tem o título ou a conta bancária certa, mas um direito fundamental de todos. E ali, naquela agência bancária, ela via um microcosmo doentio do que combatia todos os dias. Uma pequena violação, um pequeno abuso de poder que representava uma falha muito maior no tecido social. Ela estava calma, sim, mas uma indignação silenciosa e profunda começava a se acender dentro dela. A voz da atendente, Tatiana, vacilou, por uma fração de segundo ao pedir o documento de identidade. A calma impenetrável de Alana começava a corroer a confiança da jovem. Havia algo na postura daquela mulher, uma ausência total de reação, que não se encaixava no roteiro de humilhação que seu gerente havia criado. Mesmo assim, impelida pelo olhar fiscalizador de Ricardo, ela estendeu a mão, repetindo a solicitação. Alana, sem pressa, abriu sua bolsa e dela retirou uma carteira de identidade. Não era um modelo novo e reluzente, mas um documento visivelmente manuseado, sinal de uma vida vivida. Ela o depositou sobre o balcão de mármore com um gesto suave e preciso. O pequeno retângulo de plástico, com sua foto séria e seu nome impresso, tornou-se o centro de todo o universo contido naquela agência bancária. Antes que Tatiana pudesse pegá-lo, a mão de Ricardo foi mais rápida. Ele tomou o documento com um ar de autoridade, como se fosse um perito analisando uma evidência. Seus dedos longos e bem cuidados contrastavam com a simplicidade do objeto. Ele o virou, o analisou, seu polegar roçando a superfície laminada com um ceticismo calculado. Ele leu o nome, Alana Ribeiro, e depois o endereço, soltando um pequeno som de desdém, baixo o suficiente para que apenas Alana e a atendente pudessem ouvir. Era um teatro de poder, uma última tentativa de afirmar seu domínio, de provar para si mesmo e para sua subordinada que sua primeira impressão estava correta. Ele estava procurando por uma falha, um erro, qualquer coisa, que validasse o preconceito que sentia. Contudo, por um instante, sua expressão vacilou. Havia algo na constituição do documento, talvez um selo holográfico discreto, ou a qualidade da impressão oficial, que parecia diferente. Não era como as identidades comuns que via todos os dias. Era mais sóbrio, mais denso, com uma autoridade silenciosa em seu próprio design. Uma minúscula semente de dúvida foi plantada em sua mente arrogante, mas ele a arrancou com rapidez. Era apenas uma impressão, ele pensou. Empurrando a dúvida para o fundo de sua consciência, ele entregou o cartão para Tatiana com um gesto brusco e um comando seco. Digitalize e verifique todas as restrições possíveis. Procedimento padrão para transações dessa natureza. A frase era um código, uma ordem para procurar por problemas. As mãos de Tatiana tremiam levemente quando ela pegou a identidade. A calma de Alana de um lado, a impaciência de Ricardo do outro, a colocavam em uma posição de imensa pressão. Ela posicionou o documento com cuidado sobre o vidro do scanner. O aparelho emitiu um zumbido baixo e uma faixa de luz branca e intensa deslizou lentamente sob o cartão, capturando cada detalhe da face de Alana e as informações ali contidas. Aquele som mecânico, normalmente banal e despercebido na rotina da agência, pareceu preencher todo o ambiente, carregado de uma tensão quase insuportável. Cada segundo da digitalização parecia uma hora. Naquele instante, a tecnologia se tornava o árbitro imparcial, um juiz eletrônico prestes a dar seu veredito, alheio às emoções e preconceitos humanos que fervilhavam ao seu redor. Durante todo o processo, Alana não desviou o olhar. Seus olhos não estavam no scanner ou no documento, mas nos rostos à sua frente. Ela observava a máscara de arrogância de Ricardo começar a apresentar finas rachaduras de impaciência. Via o nervosismo crescente de Tatiana, a forma como a jovem engolia em seco, o suor sutil que começava a brotar em sua testa. Em seu coração,
Não havia raiva, mas uma tristeza profunda e cortante. Uma decepção com a fragilidade do respeito, com a facilidade com que as pessoas diminuíam as outras para se sentirem maiores. Ela não estava ali como uma vítima, mas como uma testemunha. E a cena que se desenrolava à sua frente era a prova viva do mal que ela se dedicava a combater todos os dias, em uma escala muito maior. A imagem da identidade apareceu na tela do computador de Tatiana. Os dados começaram a preencher os campos do sistema do banco. Nome: Alana Ribeiro. Data de nascimento. Filiação. Endereço. Tudo parecia perfeitamente normal. Informações burocráticas que confirmavam a identidade da mulher parada à sua frente. Ricardo, impaciente, inclinou-se sobre o ombro da atendente, o rosto contorcido em uma carranca de desconfiança. Ele esperava um alerta do sistema, um aviso de crédito baixo, um histórico problemático, qualquer coisa que justificasse seu tratamento e o colocasse de volta na posição de controle. E então, ele pressionou, sua voz um sussurro áspero. Algum problema? Eu não disse que deveríamos ter cuidado com este tipo de perfil? Então, aconteceu. Após a verificação cruzada com as bases de dados governamentais, um procedimento de segurança padrão para operações internacionais, algo novo surgiu na tela. Ao lado do nome Alana Ribeiro, um pequeno emblema se materializou. Não era um aviso de erro ou uma bandeira de restrição. Era um brasão oficial, sóbrio e inconfundível, com contornos dourados e um design que evocava poder e seriedade. O símbolo do Poder Judiciário Federal. Ele apareceu de forma silenciosa, sem alarde, mas sua presença na tela era tão ressoante quanto o som de um martelo de juiz batendo na madeira. Era uma informação confidencial, visível apenas para funcionários em procedimentos de alta segurança. Um selo que mudava absolutamente tudo. Tatiana congelou. Foi uma paralisia instantânea e total. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a com uma palidez cadavérica. Seus olhos, antes cheios de um desprezo subserviente, agora estavam arregalados em uma expressão de puro e absoluto terror. A mão que repousava sobre o mouse ficou imóvel, os dedos rígidos. Sua respiração parou, presa na garganta junto com um grito silencioso. Ela compreendeu imediatamente o que aquele símbolo significava. A mulher que ela e seu chefe haviam humilhado, menosprezado e tratado como uma cidadã de segunda classe, não era uma pessoa qualquer. Ela era uma autoridade, e não uma autoridade qualquer. A dimensão catastrófica do erro que cometeram a atingiu com a força de um golpe físico. Incapaz de formar uma única palavra, ela apenas virou a cabeça lentamente em direção a Ricardo. Seus lábios tremiam, mas nenhum som saía. O pânico em seus olhos era uma mensagem mais eloquente do que qualquer frase. Ricardo, irritado com o silêncio e com a reação dramática da funcionária, seguiu o olhar dela de volta para a tela. O que foi agora, Tatiana? Viu um fantasma? Ele se inclinou, o sorriso cínico ainda brincando em seus lábios. E então ele viu. O sorriso morreu instantaneamente, derretendo de seu rosto e sendo substituído por uma máscara de choque e incredulidade. O brasão da República, o emblema inconfundível da Justiça Federal, brilhava silenciosamente na tela, transformando a agência bancária em um tribunal e ele, no réu. O silêncio que se instalou no guichê de atendimento era diferente de qualquer outro. Não era um silêncio de paz ou de espera, mas um vácuo denso e pesado, onde o ar parecia ter se solidificado. O rosto de Ricardo, antes rosado e exalando autoconfiança, adquiriu uma palidez serosa, como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Uma gota de suor solitária brotou em sua têmpora e iniciou uma descida lenta e torturante por sua bochecha. Seus olhos, antes semicerridos em julgamento, agora estavam arregalados e fixos na tela, como se o emblema do judiciário fosse uma serpente prestes a dar o bote. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos, a passe de arrogância evaporando e deixando para trás apenas o espectro do medo puro. Ao seu lado, Tatiana estava petrificada. Sua mão ainda pairava sobre o mouse, um monumento congelado ao seu erro. Ela não piscava, não respirava. Seu corpo inteiro estava tenso,
uma corda de violino esticada ao ponto de arrebentar. Para ela, a revelação foi ainda mais devastadora. Ela não tinha a couraça de anos de gerência de Ricardo, tinha apenas sua juventude, sua ambição e o desejo desesperado de agradar a um chefe que a levara para o abismo. Em sua mente passavam em flashes não apenas a perda do emprego, mas a vergonha, a mancha em seu currículo, a impossibilidade de explicar para sua família como um dia de trabalho comum se transformou na ruína de seu futuro. A ficha de Ricardo caía em câmera lenta, cada peça se encaixando com um baque doloroso em sua consciência. Ele rebobinou os últimos minutos em sua mente e cada uma de suas próprias palavras retornava para assombrá-lo, agora tingida de uma ironia cruel. Não queremos perder tempo. A senhora tem certeza? Este tipo de perfil. Ele, o gerente de contas de uma agência de elite que se orgulhava de seu faro para identificar clientes importantes, acabara de cometer o erro mais primário e grotesco de sua carreira. Ele não havia apenas desrespeitado uma cliente, ele havia humilhado publicamente uma juíza federal. A enormidade de seu ato começou a sufocá-lo, a esmagar seus pulmões. A cena não passou despercebida pelo restante da agência. A mudança súbita e dramática na atmosfera do guichê era palpável. Os outros clientes que antes desviavam o olhar por desconforto, agora encaravam abertamente, a curiosidade superando a discrição. Os sussurros recomeçaram, mas o tom era outro. Não eram mais de julgamento sobre a mulher de roupas simples, mas de confusão sobre o pânico estampado no rosto do gerente. O que poderia ter acontecido? Que informação naquela tela era capaz de desmantelar um homem tão seguro de si daquela forma? A balança de poder havia se invertido de forma visível, silenciosa e inexplicável para a plateia que assistia. Uma senhora mais velha, algumas posições atrás na fila, observava Alana com uma nova intensidade. Ela fora a única que, mais cedo, havia demonstrado um lampejo de empatia no olhar. Agora seus olhos continham uma admiração crescente. Ela não sabia o que o gerente tinha visto, mas via a transformação, via a dignidade inabalável daquela mulher que, mesmo sob ataque, não havia se alterado, e via o agressor diminuído, exposto em sua pequenez. A senhora ajeitou a postura, como se a força silenciosa de Alana a tivesse contagiado, e um pequeno sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. A justiça, ela pensou, às vezes opera de maneiras misteriosas e profundamente satisfatórias. Enquanto o mundo de Ricardo e Tatiana desmoronava, Alana permanecia como o epicentro imóvel do furacão. Ela era a calma que acentuava o caos deles. Ela não esboçou um sorriso de triunfo, não fez um gesto de impaciência, não disse uma palavra para apressá-los. Sua paciência, que antes fora interpretada como fraqueza, agora se revelava como uma forma devastadora de controle. Ela simplesmente esperou, concedendo-lhes todo o tempo do mundo para que se afogassem na dimensão de seu próprio erro. Seu silêncio era um espelho, forçando-os a encarar o reflexo feio de seus preconceitos sem a distração de uma discussão ou de uma acusação. Finalmente, sentindo o peso de dezenas de olhares curiosos, Ricardo tentou se mover. Foi um esforço hercúleo, como se seus membros estivessem submersos em melaço. Ele ajeitou a gravata, que de repente parecia apertar sua garganta, e tentou umedecer os lábios secos. Ele abriu a boca para falar, para tentar construir uma ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. As palavras saíram tropeçadas, um amontoado de sons que mal formavam uma frase coerente. Doutora, peço desculpas. Houve um terrível mal-entendido. O sistema, ele balbuciou. A voz fraca e trêmula, uma sombra patética do tom imponente que usara minutos antes. O pedido de desculpas pairou no ar, frágil e inadequado. Alana o recebeu com o mesmo olhar calmo e observador. Ela não o aceitou nem o rejeitou. Ela simplesmente o ignorou. Inclinando a cabeça levemente para o lado, como se estivesse genuinamente curiosa sobre o andamento de sua solicitação, ela fez a pergunta que selaria o destino dele. Sua voz era suave, perfeitamente controlada e assustadoramente profissional. O procedimento foi concluído? A pergunta era uma navalha.
Ela o rebaixou de sua posição de poder, ignorou seu pânico e o forçou de volta ao seu papel funcional, um prestador de serviços que ainda tinha um trabalho a fazer. A humilhação de Ricardo foi completa. Ele não era mais o gerente poderoso. Era um funcionário em apuros, sendo cobrado por uma cliente. A pergunta de Alana o forçou a voltar à realidade da tarefa. Ele olhou para Tatiana, que ainda estava paralisada, e a cutucou levemente. "Tatiana, finalize a operação", ele ordenou, mas sua voz não tinha autoridade, apenas um tom de súplica desesperada. A jovem pareceu despertar de seu transe e, com as mãos visivelmente trêmulas, voltou-se para o teclado. Seus dedos antes ágeis agora erravam as teclas. Cada clique era um martírio, cada campo a ser preenchido, uma nova onda de pavor. Eles trabalharam sob o olhar atento e silencioso de Alana. Cada passo do procedimento burocrático, antes usado por eles como uma ferramenta de humilhação, agora se tornava um instrumento de sua própria tortura. A necessidade de pedir que ela verificasse os dados, a obrigação de imprimir o comprovante, a tarefa de solicitar sua assinatura em um formulário. Tudo era um lembrete de sua falha catastrófica. Eles não conseguiam mais olhá-la nos olhos. Seus olhares se fixavam na tela, nos papéis, em qualquer lugar, exceto no rosto da mulher que eles haviam julgado tão mal e que agora detinha o poder sobre seus futuros profissionais. O que os quebrava não era a possibilidade de um processo ou de uma reclamação formal. Era o julgamento silencioso nos olhos de Alana. Não havia neles raiva ou sede de vingança. Havia algo muito pior, uma profunda e cortante decepção. Era o olhar de alguém que esperava mais, que acreditava em um padrão de decência que eles haviam violado de forma tão gratuita. Era o olhar de uma juíza, sim, mas não de uma juíza em seu tribunal. Era o olhar de uma cidadã que via, mais uma vez, a falha do caráter humano em sua forma mais banal e, por isso mesmo, mais desoladora. O comprovante finalmente foi impresso. Tatiana o estendeu com a mão trêmula, evitando tocar os dedos de Alana. Ricardo ofereceu uma caneta, um modelo caro com o logotipo do banco, como uma oferta de paz. Alana a pegou, assinou o documento com um traço firme e elegante e devolveu a caneta, colocando-a cuidadosamente sobre o balcão. Ela não a entregou de volta na mão dele. Cada um desses pequenos gestos era executado com uma precisão deliberada, uma coreografia de controle e dignidade que amplificava o descontrole e a vergonha deles. O ar estava rarefeito, e a tensão havia escalado a um ponto de ruptura silenciosa. Alana pegou sua via do documento, dobrou-a metodicamente e a guardou dentro de sua bolsa. Fechou o zíper com um som nítido que cortou o silêncio. Depois, olhou uma última vez para os dois funcionários destruídos à sua frente. Ricardo parecia uma estátua de cera derretendo sob uma luz forte. Tatiana tinha os olhos marejados, lutando para não desabar em lágrimas ali mesmo. A plateia de clientes observava a cena, finalmente compreendendo que haviam testemunhado não uma simples grosseria, mas um evento de consequências sísmicas. A tensão estava no auge, não pelo que estava sendo dito, mas por tudo o que o silêncio de Alana comunicava. Ricardo fez um último esforço desesperado. "Doutora Ribeiro, eu gostaria de reiterar, em nome do banco, nosso mais sincero pedido de desculpas. Eu posso chamar o diretor regional. Eu garanto que tomaremos as medidas." Sua voz se perdeu no final, pois ele percebeu que tudo o que dizia era inútil. Ele estava tentando apagar um incêndio com um conta-gotas, oferecendo soluções burocráticas para uma ofensa moral profunda. Ele não entendia que o problema não era o procedimento do banco, mas o veneno do seu próprio preconceito. Ele ainda tentava salvar a si mesmo e não compreender a profundidade do seu erro. Alana o observou por um momento, deixando sua oferta patética pairar no ar e se desintegrar. Ela não queria falar com diretor nenhum. Não queria um pedido de desculpas corporativo. A situação havia transcendido aquilo. O que ela queria era que eles entendessem, que sentissem o peso de suas ações, que a memória daquele momento ficasse marcada neles como um lembrete permanente sobre como tratar outro ser humano. O que aconteceria a seguir não precisava de sua intervenção direta. O sistema que eles tentaram usar contra ela
Agora se voltaria contra eles mesmos de forma implacável e automática. Ela então se virou para Tatiana. Pela primeira vez, seu olhar suavizou minimamente, perdendo a borda cortante da decepção e revelando um vislumbre de tristeza. Ela via na jovem não um monstro, mas um produto de um sistema doentio, uma seguidora que não teve a força ou a sabedoria para questionar uma ordem imoral. Ela não disse nada, mas naquele olhar havia uma lição silenciosa e amarga para a vida inteira daquela moça. Uma lição sobre escolhas, sobre integridade e sobre o perigo de se espelhar nas pessoas erradas em busca de aprovação. O gerente, percebendo que não obteria nenhuma absolvição, finalmente se calou. Seu rosto estava agora coberto por uma fina camada de suor frio. Ele se sentia nu, exposto, dissecado sob a luz fria da agência. O terno caro que antes lhe dava um ar de poder, agora parecia uma fantasia ridícula. A agência, que era seu reino, havia se transformado em sua própria câmara de tortura psicológica. E a mulher que ele tentou expulsar com seu desprezo se revelara a juíza de sua derrocada, sem precisar levantar a voz ou pronunciar uma sentença. Alana, por fim, deu um único e quase imperceptível aceno de cabeça. Não era um gesto de perdão nem de agradecimento. Era um encerramento, um ponto final na interação. Ela se virou com a mesma calma com que havia chegado e começou a caminhar em direção à saída. Seus passos eram firmes e tranquilos. O som de seus tênis no mármore polido era a única coisa que se ouvia. A tensão na agência não se dissipou com sua partida. Pelo contrário, o vácuo que ela deixou para trás era ainda mais pesado, preenchido pela certeza das consequências que viriam. Se essa virada te surpreendeu, comenta aqui qual parte mais mexeu com você. E segue comigo, ainda tem mais. Com o procedimento finalizado, Alana se virou e começou sua caminhada em direção à saída da agência. Foi uma caminhada lenta, sem pressa. E à medida que ela avançava, algo notável acontecia. O corredor, antes apinhado de gente, se abriu. As pessoas instintivamente deram um passo para o lado, criando um caminho para ela. Os sussurros cessaram. Os olhares que a seguiam não eram mais de desprezo ou curiosidade mórbida, mas de um respeito temeroso e atônito. Eles não sabiam quem ela era, mas haviam testemunhado uma transmutação de poder tão pura e silenciosa que era impossível não ser afetado. Suas roupas simples já não comunicavam pobreza, mas uma indiferença soberana ao materialismo, a marca de alguém cujo valor era intrínseco e inabalável. Pouco antes de alcançar a porta de vidro, ela parou. Por um instante, o coração de Ricardo, que a observava de longe, falhou uma batida, temendo que ela se virasse para ele para uma última acusação. Mas ela não o fez. Seu olhar passou por cima dele, por cima de Tatiana, e varreu todo o salão da agência. Não era um olhar de raiva ou de triunfo. Era um olhar de profunda e cansada melancolia. Ela via não apenas uma agência bancária, mas um retrato da sociedade, com suas hierarquias cruéis, seus preconceitos arraigados e seus pequenos teatros diários de poder. Seu rosto expressava o peso de saber que aquela cena, em diferentes escalas, se repetia infinitamente, todos os dias em todos os lugares. Então ela empurrou a porta. O som sibilante do mecanismo hidráulico, seguido pelo clique pesado do fechamento da porta, foi o verdadeiro golpe de martelo. Para Alana, era o som da liberdade, o retorno ao seu anonimato e à sua paz. Para Ricardo e Tatiana, deixados para trás no centro do salão agora silencioso, era o som de uma tumba se fechando. Com a saída dela, o foco de todos se voltou para eles. A plateia agora os encarava, e não havia mais a figura de Alana para absorver a atenção. Eles estavam sozinhos, expostos sob as luzes frias do banco, com a mancha de sua conduta visível para todos. Longe dali, em uma sala de monitoramento na sede central do banco em São Paulo, um sistema automatizado já havia agido. A identidade de uma magistrada federal, uma pessoa exposta politicamente de alto escalão, havia sido acessada. O sistema, por protocolo, cruzou essa informação com o tempo de atendimento e o perfil da transação. A demora incomum e os parâmetros da operação acionaram um alerta silencioso,
e de prioridade máxima na mesa de um diretor de conformidade e segurança. Uma tela piscou em vermelho, exibindo o número da agência, o nome dos funcionários envolvidos e o registro da cliente. Justiça corporativa, fria e impessoal, já estava em movimento, muito mais rápida e implacável do que qualquer reclamação humana. De volta à agência, o telefone na mesa de Ricardo começou a tocar. Não era o ramal geral, mas sua linha direta e privada, aquela cujo toque estridente ele só ouvia algumas vezes por ano e que sempre anunciava uma notícia importante vinda de cima. O som cortou o silêncio como uma serra elétrica. Cada pessoa no banco se virou para o aparelho que piscava. Ricardo olhou para o telefone como se fosse uma serpente. Ele sabia. Não havia dúvida em sua mente sobre quem estava do outro lado da linha. Com a mão trêmula, suando frio, ele caminhou até sua mesa e atendeu. Sua vida profissional inteira resumida àquele momento. Sua parte na conversa foi uma ladainha de submissão. Sim, diretor. Eu compreendo perfeitamente, senhor. Não, senhor. Não há justificativa. Sim, claro. Sua voz, antes tão cheia de si, era agora um fio, despojada de qualquer traço, de autoridade. Ele estava de pé, curvado, recebendo sua sentença por um fio de fibra óptica. Do outro lado da linha, não havia perguntas, apenas ordens. Não havia espaço para defesa, apenas a comunicação de uma decisão que já havia sido tomada. A engrenagem corporativa, uma vez acionada, não se importava com nuances ou desculpas. Ela apenas agia para eliminar o risco, para cortar fora a parte doente. Enquanto Ricardo era desmantelado ao telefone, Tatiana assistia a tudo, parada ao lado do guichê, agora vazio. O terror em seus olhos deu lugar a uma compreensão vazia e desoladora. A aprovação que ela tanto buscou naquele homem arrogante a levou diretamente para aquela ruína. Ela se lembrou de sua própria hesitação, do momento em que sentiu que algo estava errado, mas escolheu seguir em frente. Escolheu ser cúmplice. Em busca de um pequeno ganho de status aos olhos de seu chefe, ela havia leiloado sua própria integridade. A vergonha que sentia agora era mais profunda do que o medo da demissão. Era a vergonha de ter falhado consigo mesma. A percepção dos clientes ao redor se solidificou. Eles finalmente entenderam a magnitude do que havia acontecido. A mulher não era apenas alguém com dinheiro ou contatos. Ela era a própria autoridade, em sua forma mais pura e discreta. As pessoas começaram a conversar em voz baixa, a história já se transformando em uma lenda instantânea. Você viu a cara dele? Dizia um. Ela nem precisou dizer uma palavra, comentava outro. A história da gerente arrogante que foi derrubado pela calma de uma mulher subestimada se espalharia por aquela comunidade, um conto de advertência sobre como as aparências podem ser enganosas de uma forma devastadora. Longe dali, Alana guiava seu carro pelas ruas de São Paulo. O rádio estava desligado. O único som era o do motor e do trânsito da cidade. Não havia um sentimento de vitória em seu peito. Havia apenas um cansaço familiar, a exaustão de quem luta uma batalha diária contra a correnteza. O incidente no banco não foi um triunfo pessoal, mas um doloroso lembrete do trabalho que ainda precisava ser feito. Quantos Ricardos existiam por aí? Quantas pessoas eram julgadas e humilhadas todos os dias simplesmente por sua aparência, sem ter um emblema oficial para salvá-las no último minuto? A questão a assombrava. Uma imagem vívida surgiu em sua mente, uma memória de quase 30 anos atrás. Ela, uma menina, ao lado de seu pai na oficina mecânica. Um cliente rico, dono de um carro, importado, tratando seu pai com um desprezo idêntico ao de Ricardo. Ele falava devagar, como se seu pai fosse estúpido, questionando sua capacidade, e ela se lembrava da reação de seu pai. O mesmo silêncio digno, a mesma calma concentrada no trabalho, a mesma recusa em se rebaixar ao nível do agressor. Naquele momento, ao volante de seu carro, Alana compreendeu que sua reação no banco não foi a de uma juíza. Foi a reação da filha de seu pai. Ricardo desligou o telefone. O clique do aparelho no gancho soou como uma guilhotina. Ele permaneceu parado por um longo momento, o rosto inexpressivo, os olhos vidrados. O diretor havia sido sucinto, brutal e eficiente. Não haveria investigação, não haveria reunião,
Não haveria segunda chance. O risco reputacional era grande demais. A cliente era importante demais. O erro era indefensável demais. Ele ergueu os olhos e encontrou o olhar apavorado de Tatiana. A cumplicidade entre eles havia se transformado em um ressentimento mudo. Ele era o líder, mas ela o havia seguido de bom grado. Ele caminhou de volta para o guichê onde tudo começou. O ar ao redor deles estava pesado com o desastre. Ele não ofereceu palavras de conforto ou de culpa compartilhada. Naquele momento de aniquilação profissional, só havia espaço para a verdade nua e crua, despida de qualquer verniz. Ele olhou para a jovem, cuja carreira ele havia destruído junto com a sua, e proferiu a sentença final, com uma voz oca e sem vida. Acabou, Tatiana, ele disse. Fomos demitidos. Efeito imediato. Arrume suas coisas e entregue seu crachá na saída. A sentença de Ricardo foi proferida com a frieza de um relatório corporativo, mas o seu cumprimento foi uma peça de humilhação pública e silenciosa. Sob os olhares atônitos dos colegas e dos últimos clientes, ele e Tatiana tiveram que esvaziar suas mesas. Cada objeto pessoal, um porta-retrato, uma caneca, um pequeno cacto, se tornava um artefato de uma vida que acabara de ser desmantelada. Não houve gritos, nem protestos. Apenas o som triste de objetos sendo colocados em caixas de papelão e o arrastar de pés de quem não tem para onde ir. A autoridade que eles exerciam naquele espaço se desfez, e eles se tornaram dois fantasmas, apagados do cenário que um dia dominaram com tanta certeza. Tatiana foi a primeira a sair. Ela caminhava de cabeça baixa, a caixa de papelão escondendo seu rosto manchado de lágrimas silenciosas. Ela não ousou olhar para os lados, sentindo o peso de cada par de olhos sobre si. Ao passar pela porta de vidro, o mesmo segurança que a via entrar todos os dias com um sorriso confiante, agora apenas acenou com a cabeça, um gesto de compaixão que, de alguma forma, tornou a humilhação ainda mais real. Ela era novamente invisível, mas de uma forma muito mais dolorosa. A lição que Alana lhe dera em silêncio ecoaria por toda a sua vida. A dignidade que se perde ao pisar na dos outros nunca mais é recuperada da mesma forma. Ricardo saiu logo em seguida. Ele tentou manter uma fachada de dignidade, com as costas retas e o queixo erguido, mas era uma casca vazia. Seu rosto era uma tela em branco, esgotado de toda a arrogância que o definia. Ele não era mais o gerente de elite, o predador do mundo corporativo. Era apenas um homem que havia apostado tudo em seu preconceito e perdido de forma espetacular. A história de sua queda se espalharia pela Faria Lima e por todos os centros financeiros. Ele se tornaria um exemplo, um conto de advertência sussurrado em reuniões e cafés, a história do gerente que julgou o livro pela capa e foi consumido pelas chamas de sua própria soberba. No dia seguinte, um comunicado interno circulou por todos os computadores do banco. O texto era frio, impessoal e não citava nomes. Falava sobre a política de tolerância zero da instituição com qualquer tipo de discriminação e sobre a importância sagrada do protocolo de segurança na identificação de clientes. Para a maioria dos funcionários, era apenas mais um e-mail corporativo. Mas, para aqueles que trabalhavam na agência do incidente, cada palavra pesava uma tonelada. A história de Alana, Ricardo e Tatiana deu alma àquela diretriz, transformando uma regra abstrata em uma lição de vida, um lembrete vívido de que por trás de cada cliente há uma história que merece respeito incondicional. Longe do drama do banco, na calma de seu gabinete, Alana Ribeiro analisava os autos de um processo complexo. A memória do incidente retornava a ela, não como uma ferida, mas como um catalisador. Ela olhava para a foto 3-4 no processo, o rosto de um homem simples, um trabalhador da construção civil lutando por seus direitos, e sentia sua convicção se aprofundar. A experiência na agência não a tornou mais dura, mas mais vigilante. Reforçou nela a urgência de olhar para além da superfície, de lutar por uma justiça que fosse verdadeiramente cega para o status e atenta à humanidade de cada um. Aquele pequeno ato de preconceito a tornou uma juíza ainda melhor. Naquela semana, enquanto tomava seu café da manhã na padaria que frequentava há anos, o dono,
um senhor português chamado Manuel, lhe mostrou o jornal. Havia uma pequena nota sobre uma decisão complexa que ela havia proferido, elogiando sua coragem. "A senhora não tem medo de enfrentar os grandes, hein, doutora?" Ele disse com um sorriso de admiração. Alana sorriu de volta, genuinamente tocada. Ali, naquele ambiente simples, entre o cheiro de pão fresco e café passado, ela recebia o reconhecimento que importava. Não o de títulos ou de contas bancárias, mas o de pessoas comuns que viam nela não o poder, mas o caráter. Ela pensava que a justiça, em sua essência, não estava nos grandes gestos de vingança, mas na inevitabilidade silenciosa da consequência. Não sentia alegria pela ruína de Ricardo ou de Tatiana, apenas uma melancolia sóbria, a mesma que sentia ao proferir uma sentença difícil, mas necessária. O universo, de alguma forma, buscava seu próprio equilíbrio. A arrogância era um peso que, mais cedo ou mais tarde, afundaria quem a carregasse. Sua vitória não foi ter provocado a queda deles, foi ter permanecido fiel a si mesma, provando que a integridade é uma força mais resiliente e poderosa do que qualquer forma de poder transitório. Em seu gabinete, tarde da noite, ela às vezes se pegava olhando para o brasão da República em sua mesa. Para muitos, aquele emblema era um símbolo de poder, um escudo, um passaporte para um mundo de privilégios. Para ela, no entanto, ele se tornara algo diferente. Era um lembrete constante de sua responsabilidade. Uma promessa de nunca se esquecer da menina que lia livros à luz fraca de um abajur, do pai que lhe ensinou sobre a dignidade nas mãos sujas de graxa e da mãe que costurou seus sonhos. O emblema não a colocava acima dos outros, ele a colocava a serviço deles. A noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a piscar como um mar de estrelas caídas. Alana observava a imensidão da janela de seu gabinete, um ponto de silêncio em meio ao caos. A agência, o gerente, a humilhação, tudo aquilo se dissolvia na vastidão de sua missão. A verdadeira batalha não era contra pessoas, mas contra ideias, contra o preconceito, a arrogância e a indiferença. E nessa luta silenciosa, travada todos os dias nos detalhes, nos gestos, nas palavras não ditas e nas sentenças proferidas, ela encontrava não apenas seu fardo, mas também sua mais profunda e serena paz. Se essa história te emocionou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como essa. E me conta, o que ficou com você depois dessa história?